Paz do Senhor a todos. Eu sou Mana Albuquerque e este é o Despertar com Jesus. Hoje é dia 21 de setembro de 2020 e Deus tem uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Glória a Deus. Iremos falar por uns instantes da fé. Como anda a sua fé em Deus? A sua fé, ela está firmada em Jesus? Iremos entender que a definição parcial de fé ou da palavra fidelidade é fornecida aqui, no versículo 1 que nós lemos, que é um firme fundamento. A palavra fundamento, ela nos dá a entender que é o que está debaixo. É como uma casa. Uma casa, quando nós olhamos para ela, a gente vê uma bela edificação, mas debaixo desta bela edificação há um fundamento. Existem alicerces ali. A fé, então, ela é a base para a vida cristã e representa aquilo que testa todas as coisas que não se veem. A fé, portanto, ela vai representar a nossa confiança em Deus. A confiança naquilo que Deus prometeu. E o resultado será uma vida de fidelidade e perseverança. Aquele que tem fé, aquele que confia em Deus, ele é fiel e perseverante à palavra de Deus. Se nós continuarmos lendo o capítulo de número 11, ali no versículo 7, a partir do versículo 7, a palavra de Deus, ela fala de Noé, que divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, diz a palavra de Deus. E para a salvação da sua família, Noé lhe prepara a arca. Depois temos mais exemplos. Tem Abraão, que sendo chamado, ele obedece à voz de Deus. E ele vai para um lugar que havia de receber por herança. E a palavra de Deus diz que Abraão ele saiu sem nem saber para onde ele ia. Isso é fé. Sara também colocou a sua fé em ação. Depois, já com uma idade avançada, ela recebeu a virtude de conceber e deu à luz. Sara dá à luz a um menino. Dá à luz a Isaac. Depois Isaac cresce. Mais uma vez Abraão, pela fé, oferece o seu filho em holocausto. Não chegou a sacrificar o menino, diz a palavra de Deus, mas Deus provou a sua fé até o último. E Deus o honrou por isso. Depois tem José, que colocou a fé em ação. Tem Moisés. E tantos outros homens e mulheres que colocaram a fé em ação. Precisamos entender que a fé, ela nos coloca acima das circunstâncias. Foi o que esses grandes homens da história fizeram. Se eles tivessem olhado para as circunstâncias,
Se Sara tivesse olhado para a sua idade, mas Senhor, eu já sou velha, e tivesse argumentado com Deus e não colocado a sua fé em ação, ela não teria concebido a virtude de gerar aquela criança. Se Moisés não obedecesse ao chamado, não colocasse a fé em ação, o povo teria perecido no Egito. Ou quem sabe teria até saído do Egito, mas teria perecido no meio do deserto, porque foi pela fé que Moisés toca nas águas e o mar vermelho se abre, aleluia. A fé, entendamos que ela nos capacita a sermos alegres, mesmo quando a vida não faz mais sentido. A fé, ela é uma proteção que nos mantém fortes, mesmo quando somos assaltados por pensamentos angustiantes sobre o que pode acontecer ou o que já aconteceu. A fé, entendamos que é um componente vital em nosso relacionamento com Deus e em nossa habilidade para sermos felizes nesta terra. Mas quem sabe você ainda não entendeu o que de fato é essa fé. Eu já disse a você que ela é um fundamento, que ela é a base da vida cristã. Mas para que eu possa responder a essa questão do que realmente é a fé, precisamos primeiro entender o significado da palavra segurança e como ela se relaciona com a fé. Estudando a palavra de Deus, li que no começo dos anos 90, estudiosos descobriram milhares de cartas, receitas e outros documentos de uma colônia grega de 2000 anos atrás. E a palavra segurança apareceu muitas vezes. Literalmente traduzida, ela significa título de ação. Título de ação quer dizer algo que nós possuímos. E da mesma maneira, da mesma forma, a fé é algo que possuímos, ela é nossa. Mas precisamos mais do que possuir a fé intelectualmente. Precisamos possuí-la em nossos corações. Aleluia! A fé não é algo para ser fundamentada na superfície, mas é algo que realmente experimentamos de coração, de mente, de alma. Você não vai encontrar uma casa sendo feita com um alicerce de 30, 40, 50 centímetros. Tem profundidade. São metros e metros abaixo do chão. Dependendo do edifício, supera os 5 metros. Assim é a nossa fé. Quanto mais quisermos de Deus, mais profundo precisamos descer para termos uma fé firmada em Cristo. Deus não pede que você e eu tenhamos uma fé cega, mas Deus requer de nós uma fé pura, uma fé através da qual confiemos em Deus totalmente. Aleluia! Através da sua palavra, Deus de bom grado nos revela mais sobre quem Ele é, quais são os seus planos e o que Ele requer de nós. À medida que nós vamos até a Deus para conhecê-lo mais, Ele sempre nos declara: confia em mim, confia em mim. Milhares de vezes nas Sagradas Escrituras, Deus nos implora a confiarmos nele. Porém, a tendência do ser humano é fazermos dessa confiança uma área obscura, uma área desconhecida para nós. Mas com Deus o assunto é frequentemente muito claro, é muito às claras, é preto no branco. Confiamos nele ou não, estamos com ele ou não. Se não estamos com Deus, estamos contra ele. Eu convido você no dia de hoje, segunda-feira pela manhã, dia 21 de setembro, a colocar sua fé em ação, a firmar a sua fé na rocha, a levar sua fé às profundezas, a alicerçar a sua fé, a sua vida cristã em Jesus, na rocha que é Cristo. Estudando a palavra,
Entendi que a fé, ela está relacionada com a palavra de Deus de duas formas. Baseada na palavra de Deus, não em sentimentos. Em primeiro lugar, a fé é baseada na palavra de Deus e não em nossos sentimentos. Muitas pessoas, homens e mulheres, têm sentimentos fortes, mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que sintamos, aleluia. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que eu e você possamos experimentar nesta vida, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é mais verdadeira do que qualquer circunstância que venhamos a enfrentar nesta vida. Deus, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, aleluia. E a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 25. Nós precisamos confiar de que Deus promete e Deus também cumpre. A outra forma de que a fé está relacionada à palavra de Deus é que ela está enraizada no caráter de Deus. Em segundo lugar, a fé está enraizada no caráter de Deus. É revelada pela sua palavra. Deus nos deu a sua palavra para revelar o que deseja para nós. Ele enviou o seu Filho Jesus, a palavra tornada carne, para nos mostrar como Ele é. A palavra de Deus nos diz repetidamente, através de muitos versos e verdadeiras histórias, de que o Deus que nós servimos é soberano. Ele controla tudo. Ele está sob o controle de todas as coisas que são incontroláveis em nossas vidas. Aquilo que não podemos ver, o que não faz sentido e o que nem conseguimos entender. Deus está no controle disso tudo. O que Deus pede que façamos é para bem exclusivo nosso. Mas isso não quer dizer que não há dificuldade, dor, provações que nos sobrevêm ao acaso. Não há acidentes e cálculos errados da parte de Deus. Mas isso não significa, torno a dizer, que em nossa vida não teremos dificuldades, perdas, luto. Mas entenda que até as situações mais difíceis e adversas na minha e na tua vida estão sob o controle total do Criador. E o que Ele tem decretado é planejado para o nosso bem eterno, é para a sua glória. A sua absoluta soberania significa que podemos confiar nele. A palavra de Deus também diz que Deus, Ele é sábio. Que o nosso Deus, Ele é habilidoso. Deus, Ele tem a habilidade necessária para nos direcionar em qualquer situação, por pior que ela esteja. Quem sabe você se encontra numa situação tão terrível, uma tragédia tão grande, que você já perdeu o controle da tempo, você não sabe mais para que lado olhar. Eu digo a você esta manhã, pare de olhar para os lados e olhe para cima, aleluia. Olhe para o Deus que é soberano, aquele que tem a sabedoria de todas as coisas, aquele que tem o controle da tua vida, o controle da tua história, aquele que viu o teu nascimento, já viu a tua morte, já sabe o teu final. Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Deus, Ele é o nosso médico. Deus, Ele é o nosso advogado. Deus, Ele é o nosso juiz. Ele sabe tudo sobre nós e tem a habilidade necessária
para nos conduzir pelo caminho. Confie em Deus. Mantenha a sua confiança no Senhor. Faça como Abraão, faça como Moisés, faça como Sara. Faça pela fé. Viva a fé. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Viva de maneira plena. Viva o Evangelho com fé. Peça a Deus que acrescente a sua fé. Mas aqui fica um recado de Deus para você. Quer acrescentar a sua fé? Quer ter aquela fé que remove montanhas? Vá para a palavra, busque na palavra, leia a palavra, viva a palavra. E automaticamente, conforme você se aprofundar nas Escrituras, conforme você conhecer a Deus, a sua fé irá crescer. Porque quando nós olhamos para um Deus tão grande que nós servimos, nós entendemos que não há o que temer, que a tragédia que sobrevém é Deus que está permitindo. Olha a história de Jó, que perdeu tudo, perdeu família, perdeu os filhos para a morte, perdeu todos os seus bens, mas a sua fé não se abalou. Sabe por quê? Porque Jó, ele não estava com os seus olhos voltados para as suas riquezas. Jó não tinha sua confiança nos filhos. Jó tinha sentimento pelos filhos, amor de pai, sentimento humano. Mas a sua fé não estava baseada nos seus sentimentos. A sua fé não estava baseada nas suas riquezas. É isso que Deus quer de nós. Tire os seus olhos das circunstâncias e verás a glória de Deus. Tire os seus olhos das situações adversas da sua vida e verás o grande Deus que está pelejando ao seu favor. Tire os seus olhos das circunstâncias e coloque seus olhos naquele que tudo pode. Quero orar por você. Quero orar com você. Leve diante de Deus o seu pedido. Peça ao Senhor que acrescente a sua fé. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte humana e Deus fará a parte divina. Faça a sua parte humana, que é aquela de se achegar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar, orar a Deus em secreto, meditar na palavra de dia e de noite. Essa é a parte humana que você tem que fazer. E Deus vai se encarregar de fazer a parte dele, que é acrescentar a tua fé. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença santa, poderosa, para dizer que o Senhor é soberano, que o Senhor é eterno, que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor pode todas as coisas. E nós estamos aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome e dizer que quão grande é o Senhor em nossas vidas. Pai amado, uma vez mais nos colocamos diante da tua presença para te pedir a graça, a força. Nos ensine, Jesus, a meditar na tua palavra de dia e de noite. Nos ensine a orar, Espírito Santo, para que venhamos ter a nossa fé acrescida, para que venhamos colocar os nossos olhos em ti e tirar os olhos das nossas circunstâncias, tirar os olhos dos nossos inimigos, tirar os olhos das tragédias, tirar os olhos das dificuldades, tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos das doenças, mas focar em ti. Porque se os nossos olhos estivermos em ti, a nossa fé irá crescer e contigo alcançaremos os lugares mais altos para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor. Você assistiu ao Despertar com Jesus.
Eu sou Mana Albuquerque. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que posto diariamente e compartilhe com os seus amigos e seja abençoado pelo poder da Palavra de Deus.